quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que puderam ontem vir para o aniversário. Obrigado. Dizem que é menos um ano de vida, né? Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida, né? Menos um ano de vida. Mas na verdade, quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Amém? Amém. Como é que vocês estão? Tranquilos? Em tranquilizardes e sossegardes está a vossa salvação, diz o profeta Isaías. A preocupação impede você de ter uma experiência mais profunda com Deus. Orar preocupado não te ajuda muito. Você deve orar até pacificar a sua alma, confiando em Deus. Amém? Amém. Há uma diferença enorme eu estar falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu orar e de repente falar em o poderoso nome de Jesus. Amém? Então a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós achamos que pecado, na mentalidade cristã, evangélica, religiosa, nós achamos que pecado é tudo que envolve a área sexual. A pessoa pode fazer tudo, mas essa área que o pessoal considera pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que anda preocupado está pecando, porque está duvidando do caráter santo de Deus. Eis que estou com vocês todos os dias. Ué, mas todos os dias significa o quê? Todos os dias. E no dia que você não sente Ele? A verdade é o seu sentimento ou o que Ele disse na palavra? Eis que estou com você todos os dias. E no dia que você não sente que Ele está com você? Ele deixou de estar por causa do seu sentimento? Não. A evidência da presença de Deus é o seu sentimento ou é a palavra dele? Grandes coisas acontecem quando você não sente Ele, mas você passa a crer nele. Amém? Amém. Evangelho de Marcos, André, por favor, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Este evangelho é um evangelho que tem mais de 40 vezes a expressão imediatamente, instantaneamente. É um evangelho à lá o Anderson, evangelho prático, rápido. O Anderson é assim: se você for trabalhar com o Anderson aqui da igreja, é rápido. Bora! Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Vamos fazer uma reflexão hoje séria. E eu gostaria que você tivesse discernimento, a capacidade de estudar fatos relacionados à sua vida e as implicações, a história e as implicações que envolvem a sua vida. De repente você percebe algo acontecendo na sua vida que vai além do ordinário. De repente você percebe implicações de uma realidade em que você se encontra perplexo porque você se percebe impotente diante das decorrências que afligem a sua vida ou sua família. E você começa a perceber que tem algo mais que o ordinário. Há algo que transcende o conhecimento limitado humano e que entra numa esfera ignorada pela humanidade, que é a esfera espiritual, que tem esse poder de intervir em situações materiais, em situações concretas, em que você diz: espera aí, como explicar essa situação? Sendo que na percepção natural, tem algo muito diferente acontecendo. A medicina não consegue explicar o que está acontecendo com essa pessoa.
A psicologia, a psiquiatria não consegue explicar o que é isso. Então vamos fazer uma análise aqui em cima desse livro. Foi uma das ministrações que eu fiz lá no acampamento, mas eu gostaria de estar falando uma série sobre esse assunto, para que a igreja possa andar em equilíbrio nessa área, mas também atenta, despertada para essas realidades. Amém, igreja? Acidentes que acontecem contínuos, situações que envolvem duas realidades, uma que a psicologia vai dizer que é surto psicótico, mas a Bíblia chama de possessão, quando a mente e o corpo estão tomados pelo mal pessoal e não por uma força pessoal, e opressão que atinge a maioria das pessoas, inclusive até filhos de Deus, se deixam levar por pressões, ataques, angústias não explicadas, e estão às vezes debaixo de uma opressão, que é a maneira que o inimigo age. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 1 diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas versões falam Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, ordenara: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. São seres territoriais. Uma grande manada de porcos estava passando uma colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viu ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceu ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, uma região de 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Amém. A pergunta é: o mal existe? Essa coisa real chamada mal existe? Ou é uma coisa que os homens inventaram para explicar aquilo que é inexplicável? Será que o mal como personalidade, inteligência, realmente existe? Pesquisadores, eles afirmam a realidade do mal. E por que é importante compreender a realidade do mal? Porque como você vai poder prevalecer sobre algo em que você nem acredita que exista,
mas que é a raiz do seu problema, é aquele que está por detrás, manipulando, conspirando, armando, batendo em você, e porque ele faz parte de uma esfera invisível, mas a Bíblia diz que é invisível, porém real, aquilo que não é visto com microscópio humano, mas que é perceptível, porque tem grande influência sobre aquilo que é visível. Paulo diz sobre o mundo invisível, que age sobre esse que é visível. Mas se eu não reconheço a realidade do mal, eu já estou em desvantagem. Se tem alguém na surdina, em oculto, armando para mim, criando circunstâncias que eu não sei que existe, eu estou levando pancada e procurando quem me bateu. Ué, como é que isso aconteceu? Como é que, de repente, as coisas se alteraram? Quem foi? Ou o que foi? Se eu não tenho consciência de uma realidade, de um mal pessoal, um ser inteligente, uma inteligência cósmica, que conspira, que existe uma realidade, uma esfera espiritual, eu estou em grande desvantagem. Porque eu não sei como lidar com isso. Eu vou atribuir isso a questões psicológicas, eu vou atribuir isso a corrupção, o governo, a falha do meu pai, a falha da minha mãe, e é claro que existe também essa contribuição. Então, alguns pesquisadores, eles admitem a realidade do mal a partir de investigações. E um deles se chama Scott Peck. Seu nome, na verdade, é Morgan Scott Peck. Um psiquiatra muito admirado aqui no Brasil quando lançou um livro, A Trilha Menos Percorrida. Alguns fazem uma leitura de que é um livro de autoajuda, mas é um livro que ele aborda a questão de que você tem que se preparar para enfrentar as coisas de uma perspectiva de que vai ser difícil, vai doer, não tem caminho fácil. E o ser humano se ilude querendo tudo bate-book, tudo instantaneamente, tudo rápido. Então é um livro que ficou muito conhecido no Brasil, porém o livro dele, considerado melhor por muitos, é O Povo da Mentira. Ele, como psiquiatra, com a sua clínica, ele atendia muitas pessoas. E por ser um homem inteligente, intelectual, ele começa a fazer a pergunta, sem acreditar na possibilidade da resposta ser real. A pergunta dele é: o mal existe? O mal espírito, o mal pessoa, o mal pessoal existe? Até que de repente ele se depara com dois casos na clínica dele, de psiquiatria, em que ele começa a ventilar a ideia de que o mal existe. Ele adentra nessa pesquisa sobre a realidade do mal. E aí ele vai fazer algumas leituras. Na sua fala ele diz que a maioria do que ele leu era simplista, ingênuo e sensacionalista. Mas de repente ele se depara com autores sérios que deveria levar em consideração. Um deles, o escritor do Senhor dos Anéis, Tolkien, e o outro, C.S. Lewis, da Crônica de Nárnia. Ele cita também mais dois outros, John Epstein, que eu esqueci agora qual é o outro, que escreveu um livro sobre a realidade do mal. E aí ele vê que a coisa é mais séria do que ele imaginava. E quando ele se depara com esses dois casos na clínica dele, que ele faz as leituras e começa a pesquisar todo tipo de livro, e após a leitura desses outros livros, ele passa a andar com um grupo de irmãos carismáticos cristãos, os quais lidavam com pessoas que tinham sintomas de possessão. E ele acompanha dois casos de possessão, e na página 183 do seu livro, O Povo da Mentira, cujo subtítulo é Analisando a Psicologia do Mal, ele vai e diz, na página 183, Satanás é real
e eu o encontrei. Então, até pesquisadores admitem e confirmam a existência do mal. Bacana que há alguns anos atrás surgiu uma psicóloga com um nome bem diferente, Rita Cabeças de Crum. Cabeças com Z, ela é de Costa Rica. E ela, de repente, como psicóloga, começa a lidar com algumas pessoas e começa a acontecer manifestações de uma entidade. E ela fica curiosa porque aquilo que no conhecimento da psicologia, da psiquiatria diz que é surto psicótico, começa aquele surto psicótico, dá informações detalhadas da vida dela e de outras pessoas. Ela chama um outro colega para examinar um caso. E quando a entidade manifesta na suposta pessoa que tem um problema apenas psicológico, aquele psicólogo, ele cético, incrédulo, mas ele se assusta quando de repente aquele ser vira para ele e diz: isso está acontecendo com a sua filha. Aí ele fala: o mal existe, e o mal não é uma força impessoal. A Bíblia mostra desde o início, presumivelmente em Ezequiel 28, falando da queda de Lúcifer. E há uns livros interessantes chamados As Eras Mais Primitivas da Terra, no qual John Piper, ele fala sobre a criação. Em Gênesis capítulo 1, primeiro versículo diz: Deus criou os céus e a terra. E de repente no versículo 2 diz assim: todavia a terra era sem forma e vazia. E os estudiosos de hebraico dizem que a expressão era, ela não foi bem traduzida, que no original o sentido dela é tornou-se. Deus cria algo imperfeito. Isaías diz: eu, Senhor, não criei a terra para ser um caos. E a Bíblia diz que a terra se tornou um caos. Em vez de era um caos, Deus criou no princípio os céus e a terra. Eu acredito num Deus que criou tudo perfeito, céus e terra. Porém, a terra tornou-se sem forma, caótica e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O que eles entendem é que algo aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. E o verbo no hebraico seria tornou-se, o mesmo que explica quando a mulher de Ló, através do comando do Senhor e dos anjos que disseram: não olha para trás. E ela, com saudade daquilo que ela está deixando, a Sodoma e Gomorra está caindo fogo do céu, sendo destruída pela maldade dos homens. E ela volta e olha para trás. Então ela tornou-se uma estátua de sal. Ela não era uma estátua de sal. E segundo alguns, Satanás reinava do sol até a terra. E possivelmente poderia-se ter outras criaturas. Isso é uma maneira hipotética de avaliar as coisas. Aqui nós não estamos falando algo que está explícito na Sagrada Escritura. Agora, a Bíblia diz da queda de Satanás, de Lúcifer, de um espírito, de um anjo, de um arcanjo, um querubim, que Deus não criou Satanás. Ele tornou-se Satanás, que a palavra no hebraico de Satanás é adversário. E em Gênesis capítulo 3 ele aparece sem cartão de visita. Ele já está lá no jardim e tenta o homem. E ele tenta naquilo que nós temos de pior no nosso ego. E Ed Renekiewicz diz que tentação é o pior dos seres, é o encontro do pior dos seres com o pior que há em nós.
E a Bíblia admite a realidade do mal, e a Bíblia não trata o mal como uma força impessoal. E outro detalhe aqui, o ministério de Jesus, deixa lá André, ele é confrontacional. Logo quando Jesus aparece em Marcos capítulo 1, ele entra no templo e de repente um homem é tomado de um espírito e diz: que queres tu conosco, filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Revelando que a Bíblia está cheia de relatos sobre essa realidade de um mal, não como uma força pessoal, mas como um ser com personalidade e inteligência. E detalhe, está estudando você, está observando seus pontos fracos, está descobrindo aonde que você já tem um trauma, e vai bater ali como numa luta de boxe, quando um consegue atingir o supercílio do outro e começa a sangrar, o opositor agora só bate naquela região porque ali está tendo um trauma. Ele estuda cada um de nós aqui e fala: eu sei o ponto fraco dela, eu sei o ponto fraco dele, e eu vou bater aonde dói, aonde já tem um trauma, porque a intenção dele é acabar com a tua vida, é matar, é destruir. Observa você, estuda você, observa as fraquezas em que ele pode entrar nos seus relacionamentos, no seu casamento. Ele arma a cilada, se você cai na cilada, depois ele vai trabalhar em cima de onde você caiu, perturbando, colocando pensamentos, jogando, pega pesado mesmo. Muitas vezes você está feliz, acordou, está tudo de bem com a vida, e de repente você é tomado por uma sensação de tristeza, de angústia, e você fica: ué, o que aconteceu? Há menos de uma hora atrás, há 20 minutos atrás, eu estava tudo bem. Às vezes uma nuvem negra te envolveu, um ser espiritual da maldade não gostou de ver você feliz e foi para atacar você. Paulo descreve isso muito bem. Então existe essa realidade do mal. Caia na real, o mal é real. E não gosta de você porque você é a imagem e semelhança de Deus. Apocalipse 20:10 diz que o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta. Até ele ser jogado lá, ele está em oposição à sua vida. A natureza do mal é justamente que a Bíblia descreve com adjetivos que descrevem as suas atividades. Príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Esse opera, esse atuar, é literalmente cegando o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Jesus, falando sobre o semeador que saiu a semear, ele diz que parte da semente cai em um certo ambiente e logo vem aves de rapina e rouba a semente. Os discípulos, querendo entender o significado da parábola, diz: qual é o significado disso? Ora, é que a semente que cai e logo vem aves de rapina e rouba, é a semente que caiu no coração, que a pessoa ouviu a palavra, mas logo vem um diabo e tira a palavra. Quantos aqui já pregou para pessoas que na hora a pessoa começou a demonstrar um interesse, e você disse: agora vai, ela vai se entregar a Cristo, ela vai se entregar a Cristo, e de repente não dá em nada? Quem já passou por isso? A pessoa, por um momento, ela teve um vislumbre dessas realidades que ela não entendia, e ela começa a entender que Jesus é mais que um carpinteiro, que Jesus é real, é verdadeiro, que Ele é tudo que Ele diz que Ele é, que Ele disse: se ninguém tira a minha vida, eu dou para depois tomá-la de volta, que Ele foi o único líder que falou coisas que nenhum outro líder disse.
Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação, nenhum nome foi dado nos céus e na terra pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o bendito nome de Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele não gosta da administração da palavra, e ele vai lá e rouba a semente, que foi a palavra que o semeador lançou. Então, se o descreve com adjetivos, diz que ele é esse príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2. Diz que ele é espírito imundo. Ora, espírito imundo, como o Espírito Santo gera santidade, pureza, transformação, o espírito imundo gera imundícia, sujeira. Olha o estado desse homem, vivendo em cemitérios. Que surto psicótico é esse que dá força para o homem quebrar cadeias, tanto nas mãos como nos pés? Que surto psicótico é esse que a pessoa se fere com pedras, que mora em ambiente de morte, em túmulos? Nas religiões afro, fala sobre entidades. E as pessoas manifestam, de repente, dupla personalidade ou múltiplas personalidades. Nesse caso aqui desse homem era uma legião, era múltiplas personalidades. Espírito imundo, príncipe da potestade do ar, espírito maligno. Jesus, quando ora, ele dá pessoalidade e objetividade em relação ao mal, porque ele diz: livra-nos do mal, mas algumas versões diz: livra-nos do maligno, dando objetividade e pessoalidade ao mal. Eles sabiam quem era Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que vieste nos atormentantes do tempo. Estão se reportando ao lago de fogo e enxofre, no qual eles serão atormentados. Esses seres na boca desse homem diz: não nos atormente. Então você tem que fazer uma reflexão séria, que esse ser, diz a Bíblia que ele arrastou, em Apocalipse 13 diz que ele é um dragão, que quando ele caiu do céu, ele arrastou um terço de estrela. Os discípulos em Lucas 10:19, confirmando essa história, voltaram dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus diz: não vos alegrai-vos porque os demônios se submetem, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes está escrito no livro da vida. Mas Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, caindo do céu. Apocalipse diz que o dragão caiu e arrastou um terço das estrelas. Se são inumeráveis legiões de anjos, imagina quanto capeta que não caiu na terra. E esses seres nos odeiam. E esses seres conspiram contra o avanço da igreja. Esses seres impedem pessoas de se firmarem em Deus. Esses seres criaram, armaram, maquinaram. A luta não é contra a carne e sangue, mas eles atuam pela via carne e sangue. Alguém te trai, alguém te manipula. Hoje eu estava ministrando numa igreja explicando sobre quando no Advogado do Diabo, é um filme que eu já cito muito aqui nas pregações, e impressionante aquele filme. O jovem jurista pergunta para o diabo qual é a senha dele. Ele dá um sorriso sarcástico e diz: matar com bondade. E eu estava explicando que Judas instrumentalizou as afeições quando beijou Jesus para trair. Nada é mais diabólico do que usar as afeições para trair e manipular. E o diabo está muito interessado na pessoa que não busca os interesses de Deus na vida do outro, mas busca os seus interesses e usa da afeição para manipular e trair o outro. Nada é mais diabólico, porque é aquilo que o diabo diz ao jovem jurista:
matar com bondade. É a pessoa que está te abraçando, dizendo que te ama e enfiando a faca. É a pessoa que na sua frente diz: você é maravilhoso, maravilhosa, mas por detrás te detona. É a pessoa em que você confidenciou a sua alma, abriu uma dificuldade, compartilhou algo que estava te angustiando, e de repente ela usa aquela informação contra você. Você falou em particular, ela lançou no ventilador. E deixa eu te falar uma coisa: o diabo estava nisso. E você deve perdoar a pessoa, não significando que vai apagar o que ela fez, mas vai tirar a força do mal em sua alma. Amém? O mal perde a força através do perdão. Eu já vi isso acontecer numa casa em que várias pessoas caíram possessas de demônio. E um demônio estava dando muito trabalho, porque o mal se alimenta daquilo que damos a ele. E quando eu disse perdoa um ao outro na família, que pessoas iam se perdoar, o demônio em uma das parentes gritava com uma voz estridente: perdoa não, desgraçado. E quando ele se perdoava, o demônio dizia: eu estou ficando fraco, porque ele se alimenta dessa mágoa, desse ressentimento, desse ódio. Eles são seres odiosos, se alimenta do pó. A serpente viverá do pó da terra, rastarás e se alimentará do pó, da essência do homem. E aí nós vemos algo maravilhoso em Jesus, que é, ele vai para essa região, porque é denunciado como o mal age, e ele age através da possessão, que é tomar a mente e o corpo. Era o caso desse homem com múltiplas personalidades, e ele age individualmente e corporativamente. Individualmente, com seres com opressão, com possessão e opressão. A opressão, ela é complicada, porque muitas vezes a pessoa oprimida nem percebe o que ela está passando. De noite não consegue dormir, de dia é tomada de angústias. Algo pode ter sido feito para atingir ela, algo foi enviado contra ela, e mesmo quando não, esses seres estão passeando na terra. Satanás diz que ele vive de rodear a terra. E no comando de Satanás, esses seres muitas vezes operam com opressão. Vários tipos. Eu já vi coisas que talvez muitos aqui nunca viram. Eu já tive percepção espiritual de atividade desses seres. Eu já vi lares serem destruídos por causa disso. Eu já vi pessoas com um comportamento estranho e estava debaixo de opressão. E por isso que a opressão é uma coisa mais difícil, porque sem querer satanizar todos os processos psicológicos, mas muita depressão é uma maneira do diabo roubar a alegria e a beleza da vida. Muita esquizofrenia, síndrome do pânico, é a atividade demoníaca, e é uma maneira demoníaca do diabo, que ele é um ser antivida, roubar a nossa paz. Em todas as situações é roubado a paz da pessoa. Então o Senhor, como é que o Evangelho nos liberta? Ele nos mostra primeiro a grande compaixão do Senhor, que vai para uma região de um povo que não fala o idioma dele, de um povo que o rejeita e prefere o mal, que pede para ele se retirar. O indivíduo é liberto, mas a sociedade não é. E os espíritos são territoriais e diz o quê? Nos permite ficar aqui. Ou seja, outra pessoa agora seria procurada por eles e passaria a ser
o novo gadareno da região. Isso mostra que o único fato de Jesus ter atravessado o mar e ido para essa região foi a sua compaixão por este homem que estava num estado deplorável, degradante, por esses seres imundos. Jesus é capaz de atravessar o mar e qualquer obstáculo para nos libertar em sua grande compaixão. Deixou a sua glória e veio destruir as obras do diabo e nos restaurar a um relacionamento pacificado com Deus, porque no seu sangue ele foi punido pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Na cruz ele não estava dando um bom exemplo, ele estava substituindo e pagando a exigência da lei, porque aquele que transgride a lei deve ser punido. A lei não perdoa ninguém, mas ela aceita que o pagamento seja feito, ainda que seja por outro. O inocente morre pelos pecadores. Isso é a grande compaixão de Jesus por você. Senhor, eu acredito que o Senhor me ama se aparecer uma vaga no estacionamento. Ridículo. Se o Senhor me ama mesmo, faz isso por mim. Ele já o fez. Você não tem noção da dor que ele suportou. E ele largou a sua glória e atravessou o mar, o inferno, todos os obstáculos, para dizer: eu amo você. Não é uma vaga no estacionamento que vai provar o amor de Deus por você. Amém? Amém. A presença de Jesus é outra coisa incrível, além da sua compaixão, que ele vai nesse homem, ele liberta esse homem, o homem fica assentado, vestido em perfeito juízo. Que milagre! A segunda coisa que Jesus faz é a presença dele desestabiliza o mal. Pá! Quebra as forças, o domínio. Esse homem foi tomado por uma força que roubou a sua dignidade, e Jesus devolve a dignidade. Jesus restabelece esse homem, e a presença dele quebra tudo aquilo. O que nós sofremos, eu vejo muitos casos de casa assombrada. Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu uma casa que as pedras caíam dentro da casa, mesmo com as janelas e o telhado tudo fechado. O Datena foi fazer entrevista disso e de repente uma das produtoras percebe o momento que um cara está tentando fazer um exorcismo lá, a lá espírita, e o celular da mulher, da mãe está aqui, acho que é da mãe da menina, e de repente a câmera pega quando o celular vai se arrastando sozinho em direção à menina. O que eu fico indignado é que eles chamam um monte de gente que não resolve, mas se aparecer lá um filho da luz, com o Espírito Santo e poder, e der uma ordem, aquela assombração, pega o beco e foge. Nós temos que evitar alguns extremos. Quais deles? Pare de colocar o diabo equivalente a Deus. Pare de deificar Satanás como se ele fosse o ser supremo do mal, e Deus o ser supremo do bem, e Jesus tem que lutar contra o diabo, e Jesus no Facebook, numa queda de braço com o demônio. Para com isso, que não tem demônio que possa com o braço do Senhor. Para de ter uma mente religiosa que pensa: o diabo é o ser mais poderoso do mal. Ele é o ser superior do mal, equivalente a Deus. Não, ele sempre estará abaixo de Deus, porque Deus é criador, ele é apenas uma criatura. Coloque ele no lugar dele. Não subestime ele, mas não superestime com essa imagem ridícula de Facebook, Jesus e o diabo numa queda de braço. Fala sério. A Bíblia diz em Tessalonicenses que com o sopro da sua boca ele vai destruir o diabo. Um espirro, um suspiro, o Armagedon, todo mundo reunido para lutar contra Jesus e o povo de Deus. E Jesus, louvado que seja todo o poder de Deus. Equilibra essas coisas. Agora também não subestime. Ele tem poder, ele é poderoso, ele é o valente, mas Jesus é mais valente, Deus é mais poderoso, e em Deus você tem autoridade
para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada, olha a promessa, nada, absolutamente nada, te fará dano algum. Se aproprie dessa palavra. Porque se de repente o telefone toca, ou alguém bate na sua casa dizendo: Cadu, tem uma mulher ali possuída que já quebrou a casa toda. Espera aí que eu vou ligar para o pastor Pepe agora. Mas me liga para tu ver. Te dá o número do pastor. Olha, mais mal ainda, te dá o número do pastor, para ele ficar em oculto. Você tem autoridade para expulsar demônio. Amém. Como é que você vai descobrir? Quando você for lá, ainda que com medo, você fala: sai em nome de Jesus. Aí o demônio sai e tu fala: funcionou, funciona. Nome sobre todo nome. Hoje cantamos: exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Amém? Então, a presença de Jesus faz isso, mas tem algo mais interessante, que é o senso de missão de Jesus. De endemoniado, de possesso a missionário. Sem passar por nenhuma agência missionária. Mas através do Senhor, o Senhor não quer saber o currículo do seu passado. Aliás, na história da Bíblia, ele transforma assassinos em apóstolos, possessos em missionários, bêbados em pastores, drogados em evangelistas. Ele transforma mulheres machucadas, feridas, em mulheres que sobem um monte, oram, buscam Deus, sobem morro, evangeliza, abre missões. E os teólogos ficam discutindo se mulher pode ser ordenada. Se ordenada ou não ordenada, a unção de Deus está sobre ela, e ela faz mais do que muitos teólogos que ficam atrás de uma mesa escrevendo um livrinho, enquanto que ela vive uma teologia relacional, de prática, expulsando o demônio, evangelizando traficantes, abrindo comunidades, proclamando o evangelho do reino com poder e glória. Porque Deus não é sexista, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E o Espírito é suficiente para te capacitar a fazer qualquer obra. O Espírito já te dá todo o recurso para realizar a obra de Deus. Amém, amém? Então esse é o Senhor que transforma o homem. Mas a sociedade o rejeitou. E muitos o rejeitam. Mas ele continua sendo o Senhor, que com grande compaixão quer ajudar você, quer ajudar seus irmãos, quer ajudar seus amigos. Só o Senhor, o Evangelho, tem poder de libertar casos em que a pessoa não está conseguindo, através de remédios, através... Não estamos dizendo que isso não tenha seu lugar de importância. Mas e quando a coisa parte para uma esfera espiritual? Nós somos a resposta para o sofrimento do mundo. Somos nós que temos que expulsar demônios de crianças, como diz em Marcos capítulo 9, a história do garotinho, que o espírito pegava ele, lançava no fogo, lançava na água, e o garoto ia definhando, segundo o relato desesperador de um pai. E o pai diz: trouxe meu filho aos teus discípulos, eles não puderam curá-lo. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando sofrereis? Trazei o menino, e diante do menino nenhum demônio resiste. Jesus expulsa o demônio, e o menino aparentemente parece que está morto. Jesus o toma pela mão e manda alimentá-lo. Esse é o poder de Jesus, que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria não consegue resolver, mas ainda há um Deus que pode usar a sua vida com fé no poderoso nome de Jesus. Não é satanizar tudo, não é demonizar tudo, mas é ter discernimento que muita opressão é o inimigo roubando a tua paz. Mas esse Jesus que atravessou o mar em compaixão para resgatar esse rapaz, ele está aqui agora. Amém? Amém? Fique em pé, Jesus.